Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas notícias do Flamengo, hein? Teve sorteio ontem da Copa do Brasil. O Flamengo que se prepara aí, né, para enfrentar aí o Juventude amanhã. O Flamengo que é o quarto colocado com 51 pontos. Tem novidade e muito mais. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou? Então assiste esse vídeo até o final. Vamos lá, hein? Obrigado, Rafa. Olha só, títulos da Copa do Brasil por mando. Então foram 35 finais disputadas. Títulos conquistados fora, 19. Títulos conquistados em casa, 16. Ué, então é melhor decidir fora. Parece que sim. Bom, o Flamengo vai decidir fora. A gente ouve personagens aqui no Sport Center. Não, claro que a gente gostaria de decidir em casa com a nossa torcida, no nosso estádio. Não foi possível, perdemos no sorteio. Os jogadores do Flamengo são bastante experientes para saberem o que tem que fazer. É porque o primeiro jogo ele tem muita importância igual, né, a segunda partida, que muita coisa se encaminha. Então é importante sempre o foco, sempre concentração, né, levar à risca todo o planejamento que é feito, né, todo o plano de jogo que é determinado para realmente você fazer valer jogar o segundo jogo em casa. Essa pressão do Atlético Mineiro ela tem 40, 50 anos, desde os anos 80, que tem conversa fiada em relação à arbitragem. Se o segundo jogo fosse aqui, ia falar que a bola era fria, que era ruim, que não sei o quê. Então, foi até bom acontecer isso, segundo jogo, sei lá. A gente sabe que, historicamente, existiram episódios aí que o Atlético foi prejudicado, mas passado é passado, né? Espero que esses problemas que tiveram, principalmente com a arbitragem, não sejam pautas de noticiário esportivo pós-decisões. Aliás, preciso agradecer porque eu fui muito bem recebido lá em Belo Horizonte. Isso, importante falar isso ao fã de esporte, viu, Bruno? Na Arena MRV e no Mineirão. Impressionante. Verdade, muita gente que nos acompanha aqui. O pessoal gritando. Isso. Eu tô sabendo. Aquela hora ali do sinalizador. O quê? E o mosaico em minha homenagem. Nossa senhora. Você viu? Se eles soubessem o monstro que eles criaram, hein? Ah, agora ninguém me segura. Bom, é o seguinte, o Galão, então, vai decidir em casa, é isso, não é, Vitória? Boa notícia aí para os atleticanos. Fala, Bruno, um beijo para você, para todo mundo que tá acompanhando a gente, pessoal do estúdio também. Pois é, né, agora o Atlético sabe que vai poder decidir a final da Copa do Brasil na Arena MRV. E isso é super positivo porque os números do Atlético em casa são muito bons. Começar pela Libertadores, por exemplo, 100% de aproveitamento desde a fase de grupos em casa. E nos mata-matas, o Atlético não perdeu esse ano em casa. Então, tem um aproveitamento muito positivo diante da sua torcida, que está muito empolgada, mas a gente sabe que também é uma logística bem complicada, porque na próxima semana tem esse jogo importantíssimo contra o River Plate. Tudo bem que conseguiu uma vantagem muito grande na primeira partida, venceu por 3-0 na Arena também, diante de uma festa linda e do maior público da Arena MRV desde a sua inauguração. Mas são duas viagens, né? O Atlético tem até um esquema para sair da Argentina, de Buenos Aires, vai sair na madrugada. O voo da volta é às 3 da manhã da quarta-feira, né? O jogo é na terça e na quarta-feira já retorna na quarta de madrugada. E aí tem que pensar também que esse jogo no final de semana é mais uma viagem, mais um desgaste, mas é claro que o Atlético preferiu sim esse cenário de poder definir a final em casa, até porque sabe que o adversário é o Flamengo, a gente sempre fala sobre ser um clássico nacional do futebol, né? Então, com certeza vai ser um grande jogo aí que eu espero. E o Atlético ainda tem jogo nesse final de semana, parece que o calendário não acaba, é isso que tem um jogo atrasado, adiado ainda contra o Atlético Paranaense, a gente não sabe a data ainda qual vai ser, mas nesse final de semana, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Internacional na Arena MRV. Ideia é que vá com o time reserva, pensando em poupar os jogadores principais para a partida da semana que vem contra o River. Lembrando que o Lianco, o Hulk e o Daverson, que estavam suspensos na última rodada do Campeonato Brasileiro, podem jogar contra o Inter, mas é claro, a gente imagina que eles serão poupados, porque o Milito quer muito chegar à final da Libertadores. Um beijo para vocês. Outro para você, Vitória, só pensando então nas Copas e no Rio de Janeiro. E aí? Eu fui muito bem recebido no Morumbi outro dia. Tava eu e o Vitor Birner, a torcida do São Paulo, você não imagina. A pessoa falava assim, a Clara Gomes, nossa produtora, tá de prova, falava assim, você é nosso, pai Vicari. Já esse outro aí, não. Assim? Falava o outro assim, é antes? Falaram o outro é antes? Falaram o outro é antes. E lá o Pedro Henrique pode apurar. Na final da Copa do Brasil vai ter uma homenagem. Pra quem? Pra você?
vai ter um mosaico 3D, vai subir uma bola de cristal. Ah, não é possível. Vai. Ah, não. Parei. Pode apurar essa daí, viu, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço pra você, abraço pro Prat, pro Donk também. Vou apurar isso daí, mas é impressionante, o Prat, Donk, como ele quer angariar todas as torcidas, trazer pra ele, impressionante. Como o pai Vicari tá que tá impressionante com o seu carisma, levando a bola de cristal para todos os recantos desse Brasil. Mas um abraço pra ele, um abraço pra todo mundo aí. E o Flamengo ficou com a missão de abrir a decisão da Copa do Brasil, né, no dia 3, com o Atlético Mineiro. A Vitória dizia aí que o Atlético vai fechar essa finalíssima na Arena MRV, mas até lá o Flamengo tem confrontos do Campeonato Brasileiro a começar amanhã contra o Juventude aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro. Para esse confronto, o Flamengo não vai ter, por exemplo, o Bruno Henrique, está suspenso, assim como está suspenso também da Copa do Brasil, foi expulso contra o Corinthians na Neoquímica Arena, ainda no primeiro tempo ali, aquele desespero que levou a torcida do Flamengo, mas o Bruno Henrique não joga amanhã contra o Juventude, o De La Cruz lesionado, fica fora também, e agorinha o Flamengo divulgou que o Alexandro, ele sentiu um desconforto na coxa direita contra o Corinthians, então fica fora também desse jogo contra o Juventude amanhã, e o Carlinhos teve uma lesão detectada na coxa direita, no adutor da coxa direita, então também fica fora o Carlinhos, que tampouco pode jogar a Copa do Brasil, já que já atuou pelo Nova Iguaçu. Então o Flamengo deve ir com o Alcaraz no meio de campo, por exemplo, o Ayrton Lucas na lateral esquerda, o Felipe Luiz vai tentando montar a equipe, quem sabe prepará-la aí para a decisão da Copa do Brasil. No meio de semana, dia 30, tem um confronto atrasado do Campeonato Brasileiro contra o Internacional no Beira-Rio. Aí o Flamengo, já mais desconectado da liderança do Campeonato Brasileiro, deve segurar talvez alguns jogadores, embora o Felipe Luiz diga que não é o seu estilo, mas logo depois vai ter esse enfrentamento com o Atlético Mineiro, que joga um dia antes na Argentina. Então é o Flamengo nessa preparação aí para a decisão da Copa do Brasil, que é o grande foco agora de título, e aí classificação na Libertadores para a próxima temporada. Tá tudo de olho na Copa do Brasil, para o Flamengo, quem sabe, conquistar essa taça. Pai Vicari, mas essa questão da bola aí de cristal, mosaico, a gente vai ter que apurar. Isso. E você vai ter que tentar votos aí para tentar conquistar toda essa nação, não só a rubro-negra, mas também de todas as torcidas, literalmente a nação brasileira. Obrigado, viu, Pedro? Vou contar com o apoio do Chapolin, que já deixou o departamento médico. E depois vai ter um poema especial também com o mosaico ali de fundo. Um abraço para ele. Valeu, Pedro. Obrigado. Ô, Donk, o Atlético sai na frente nessa decisão que promete ser tão equilibrada? Ou não dá para enxergar assim? Eu sou bem cético em relação a essa questão do mando. Lógico que no caso até de você ser campeão é muito melhor, você tá em casa e tudo mais, mas assim, se o Flamengo usa o mando do seu favor e abre uma boa vantagem, você reverte todo o cenário. E, assim, isso. E o histórico lá que a gente mostra como os times que decidem fora acabam vencendo mais. Eu, sinceramente, eu não entro muito nesse detalhe de é melhor, torna o time mais favorito ou não. Até porque de duas equipes qualificadas, para mim, antes do sorteio, agora com o sorteio, é um duelo tão equilibrado quanto. Para mim, não muda a visão que eu tenho do confronto. O tanto que o torcedor rubro-negro, ele é, por natureza, otimista, eufórico, o atleticano, ele é desconfiado, né? E sabe que esses dias lá em Minas, conversando com muitos, eles estavam ansiosos para o sorteio, e muitos falavam assim, olha, talvez não seja bom decidir em Minas, porque se o Atlético perder, o primeiro troféu levantado no estádio vai ser pelo Flamengo. Então até essa desconfiança eles tinham, mas não dá pra pensar assim, né, Não tem pra onde correr, né? Não tem que pensar assim, não. E é muito pessoal isso, né? De você prefere fazer o primeiro fora ou o primeiro em casa. Aí é muito particular. Eu, se puder decidir sempre em casa, eu prefiro. Eu prefiro fazer o segundo em casa. Agora, tô com o Dom, que o primeiro jogo fala muito sobre o segundo. A gente tá imaginando aqui uma final equilibrada. O Atlético não fez o primeiro jogo com o River em casa? Em casa. Olha aí. Né? Contra o Fluminense, perdeu no Maracanã, classificou na Arena MRV na Libertadores. Contra o São Paulo foi o contrário, ganhou no Morumbi e empatou em casa. Então, assim, não tem uma fórmula para isso. O que a gente tem visto é que o Atlético, no mata-mata, ele tem se adaptado muito ao que o jogo vai exigir. Isso. Pensando no segundo, quando decide em casa, pensa no primeiro, talvez às vezes fazer um jogo até um pouquinho mais precavido para definir a vaga em casa. Agora contra o River foi o contrário. Um time que atacou e muito bem o River e fez o que fez na terça-feira. Detou com o Dom, que é uma final muito equilibrada. Acho que o Flamengo se animou muito pela maneira que classificou, com 10 jogadores em São Paulo contra o Corinthians. E o Atlético
chega com muitos talentos e certamente um Atlético, se for para a final da Libertadores, animadíssimo, empolgadíssimo, para tentar dar a volta olímpica contra o Flamengo na Arena MRV. O Flamengo tem feito os confrontos assim, né? Contra o Peñarol, ele aprendeu a lição, né? De como não foi bem na primeira partida, e até contra o Corinthians, apesar da classificação, eu acho que ele entendeu que ele poderia ter conquistado um resultado melhor no primeiro jogo, né, Dom? Sem dúvida, pelo futebol apresentado, mas já teve uma queda em relação àquela início bem positivo em relação ao do Felipe Luiz. E eu tô muito curioso, Bruno, para ver a abordagem do Milito, porque a gente falou de um técnico bem estrategista, que quando precisou abdicar um pouco do seu estilo para fazer um time mais defensivo, foi assim contra o São Paulo, o fez. Não tô falando que vai jogar de forma retrancada contra o Flamengo, mas acho que levanta essa possibilidade, assim, essa dúvida e objeto de discussão pra gente, de como deve jogar e como ele de fato vai jogar. E é curioso porque eles vão se enfrentar em 2 finais de semana, dia 3 e dia 10, e logo no meio de semana seguinte tem um confronto entre os dois pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Então vai ter uma sequência aí de jogos entre Flamengo e Atlético, e o mesmo pode acontecer também na semana da final da Libertadores, se os dois chegarem até lá, porque o jogo seguinte também pode ser entre Botafogo e Atlético Mineiro. O Botafogo possivelmente brigando pelo título ainda, né? Também. A tendência é essa até o final do Brasileiro, né? E aí o Botafogo jogaria a partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, dias antes da decisão da Libertadores. É isso. Esse é o calendário. Bom, Disney Plus, hein? Não se esqueçam que amanhã tem El Clássico e a partir das 3 horas da tarde já tem Sobe o hino do maior. Tu acha que eu repeti? Não, eu não repeti. Eu botei pro Vene repetir. Querendo ou não, é o clube que mais chegou a uma final de Copa do Brasil. O maior. Toma! Não é? Sim. São 10 vezes na final da Copa do Brasil. O que mais ganhou a Copa do Brasil? O Flamengo ganhou. Não, é o Cruzeiro, né? O Flamengo ganhou 4. O Flamengo ganhou 4 e perdeu 5. Ah, tá. Então o maior é quem ganhou mais mesmo. Não, mas só perde quem chega, amigo. Toma! Eu gosto de quando eles brigam. Eu adoro o Big Boy quando eles brigam. Olha aqui, ó. Ridículo. Eu tô errado? Pra perder você tem que chegar, né? Ô, Fernandinho, eu tô errado aqui? Por que você tá me perguntando isso? Exatamente. Porque você tá chegando em tudo também, pô, esse ano. É tudo no fogão, pô. Outro dia quiseram fazer um meme do Botafogo. Botafogo nunca perdeu uma final de Libertadores, não teve... E nunca perdeu uma final de Copa do Brasil. Aí sabe o que o Juventude fez? Perdeu sim, fui eu que ganhei. E o Juventude comentou? Comentou, você não viu isso não? Sem necessidade. Olha aqui o Flamengo segue se preparando para a partida contra quem? O Juventude. Mas de olho também na decisão da Copa do Brasil, Rodô. Hoje tem mais um desafio pelo Campeonato Brasileiro e de novo no Maracanã. A equipe irá enfrentar o Juventude e terá desfalques para o jogo. Bruno Henrique tomou o 3º cartão amarelo e não joga. De La Cruz está machucado. O técnico pode optar por Everton Araújo e Alcaraz ao lado de Arrascaeta. O duelo pode servir ainda para Felipe Luiz fazer testes antes da decisão da Copa do Brasil. Com 51 pontos, 10 pontos e um jogo a menos que o Botafogo, faltando 9 rodadas para o fim do Brasileiro, a equipe não jogou a toalha. Porém, as próximas partidas serão decisivas para o treinador testar suas opções e consolidar o time para os desafios finais da temporada. Ontem o Flamengo soube que irá decidir o título da Copa do Brasil na Arena MRV. Muda jogar na frente da torcida ou não. É claro que muda na postura dos jogadores, mas o que a gente tem que sempre tentar é ser o mais frio possível, né, nessa decisão. Muito apoio no primeiro jogo, tentar jogar com o mando do Maracanã no primeiro jogo a favor, como foi na semifinal contra Corinthians e como foi, posso falar também, nas oitavas contra o Palmeiras. O Flamengo irá decidir pela 5ª vez o título da Copa do Brasil fora de casa. E o retrospecto não é positivo. A única vez que o rubro-negro levou a melhor foi em 1990. Mas nada cabala o time que chega forte para a disputa. Antes da grande decisão, o encontro dos rubro-negros é neste sábado pelo Brasileiro, no Maracanã, diante do Juventude. Uma vez
Vene, eu quero um drone. Que time aí do Flamengo que deve ir a campo nesse jogo contra o Juventude? Bom, o nosso drone vai ter dificuldades com o Felipe Luiz, Fernandinha Maia, porque ele é um treinador que ele está utilizando o estilo de outros treinadores que já passaram pelo Flamengo recentemente, Vitor Pereira, Paulo Souza, em alguns momentos Jorge Jesus, mas só em alguns momentos, porque a gente já sabia qual era o time que Jorge Jesus mandava a campo. O Felipe Luiz, ele não esboça o time titular e nem fala para os jogadores na véspera qual será o time titular. Ele revela apenas na preleção no dia do jogo. Então não tem como eu chegar aqui na frente das câmeras e falar qual será o time titular. O que eu penso é o seguinte, que o Felipe Luiz ele tem que utilizar esses jogos que antecedem a final da Copa do Brasil, pensando no primeiro jogo dessa decisão que será extremamente importante aqui no Maracanã. O Flamengo, inclusive, não está tendo sucesso nem sorteio, vai decidir fora de casa essa decisão, para saber qual meio de campo ele vai botar, porque ele não vai ter Pulgar à disposição dele e nem o De La Cruz. Beleza, para o lugar do De La Cruz, a gente já sabe que será o Alcaraz. Inclusive o Alcaraz, quando chegou ao Flamengo, ele deu uma entrevista à Flá TV dizendo que o estilo de jogo dele era muito parecido com o De La Cruz. Ou seja, perfeito. Mas e aí, primeiro volante, quem entra no lugar do Pulgar? O Everton, o garoto? O Alan, que não faz bons jogos com a camisa do Flamengo? Ou o Léo Ortiz, que é zagueiro, muito bem, jogando muito bem na zaga, mas também sabe fazer essa posição e ele botaria o Fabrício Bruno na zaga. Então, o Felipe Luiz ele precisa pensar. No ataque ele também não vai ter o Bruno Henrique. E aí, ele vai manter o Gabigol? Vai botar quem no lugar do Bruno Henrique? Então, acho que o Felipe Luiz, claro, você tem que pensar sempre na vitória, mas também tem que pensar numa preparação já visando esse duelo importantíssimo diante do Galo. O Pedrosa, o Vene disse as opções aí que se tem para retocar a ausência do Pulgar e a ausência do De La Cruz. Mas e para retocar a ausência do Bruno Henrique? Será que ele vai continuar com o Gabigol? O que a gente percebeu até aqui é que o Gabigol não está sendo aquele Gabigol que se esperava numa situação mais tranquila, né? Porque agora o Gabigol está numa situação em que ele está mais confortável, num ambiente para ele mais favorável, né, ô Pedrosa? Sim, eu acho que na vaga do Pulgar, Fernanda, é uma lógica muito grande você utilizar o Léo Ortiz de volante e colocar o Fabrício Bruno, porque aí a gente está falando de 3 jogadores de altíssimo nível, que são o Léo Pereira, o Fabrício Bruno, uma zaga muito bem acostumada a jogar com a camisa do Flamengo e que é muito boa, e o Léo Ortiz totalmente adaptado a essa função de volante, principalmente para essa necessidade que vai ter o Flamengo. Agora, no lugar do Bruno Henrique, eu acho que a questão do Gabigol ela fica um pouco mais evidente que ele deve continuar no time titular, porque o Bruno Henrique poderia ser utilizado, quem sabe, como um falso 9, como um centroavante e tudo mais, e ser colocado outro jogador. Mas sem o Bruno Henrique, eu acho que o Gabigol ganha uma sobrevida nesse time. Aí você pode pensar no Gonzalo Plata, o próprio Michael. O Michael tá inscrito na Copa do Brasil, Sim. né? Tá voltando de lesão agora. Eu escolheria o Michael. Eu acho que é um jogador mais adaptado ao Flamengo, mais entrosado também, conhece futebol brasileiro, sabe o peso que é vestir essa camisa em grandes decisões e é um cara também que é insinuante, né? Que não tem medo de jogo grande. Eu gosto do Michael, escolheria o Michael. E que em algum momento, naquela temporada do Renato Gaúcho, ele era o fator determinante, né? Eu diria que ele foi o melhor jogador do Flamengo naquela passagem do Renato Gaúcho aqui. Tanto é que muita gente criticava pelo fato do melhor jogador ser reserva, porque o Michael era reserva. Só que ele entrava muito bem nas partidas, inclusive entrou muito bem na final da Libertadores contra o Palmeiras e de fato ele se destacou muito, tanto é que foi vendido e agora retornando. E eu concordo com o Pedrosa, eu começaria com o Michael. Embora o Felipe Luiz na última entrevista coletiva tenha revelado que o Michael ainda não está 100% fisicamente, mas se a gente for parar e analisar, até o primeiro jogo da final da Copa do Brasil tem cerca de 12, 13 dias. É tempo suficiente para o Michael se preparar e ficar 100%. E ainda tem a questão do lado, né? Eu acho que o Gonzalo Plata ele faz até os dois lados, mas ele joga melhor pelo lado direito. O Michael joga melhor pelo lado esquerdo. Então uma lógica maior seria o Michael ao lado do Gabigol. A gente entende que, assim, tudo bem, o Gabigol não vive um grande momento. Eu até, em determinado programa aqui, disse que não manteria o Gabigol, mas não tendo o Bruno Henrique à disposição é muito difícil. Vene o Carlinhos. Carlinhos, além de ter se machucado em treino, ele não pode jogar também a Copa do Brasil, então não é uma opção. Então é Gabigol, torcer pro Gabigol estar num dia estrelado, voltar a jogar bem, ao lado dele o Michael, pelo menos eu botaria assim. Pedrosa, e aí aconteceu o sorteio, né, da Copa do Brasil,
E a final, as finais são feitas por sorteio para saber quem vai decidir o primeiro jogo fora ou dentro de casa. E aí saiu o jogo de ida, que está marcado para o dia 3 de novembro no Maracanã, ou seja, o Flamengo vai fazer o primeiro jogo dentro de casa e o segundo jogo, que é o decisivo, fora de casa. A volta, que vai ser na Arena MRV, dia 10 de novembro. Você acha que esse sorteio mudou muita coisa no destino dessa taça, ou você acha que não faz muita diferença, Pedrosa? Faz diferença. Na minha visão, você jogar o segundo jogo em casa é sempre melhor. Principalmente quando você tem dois times muito bem equilibrados, que são o Flamengo e o Atlético Mineiro. Acho que o Flamengo, de forma geral, em elenco, em qualidade, é até melhor do que o Atlético Mineiro. Mas como a gente falou aqui, vem com muitos desfalques, né? Para esse jogo no Maracanã, que teoricamente seria o jogo para o Flamengo construir seu resultado. E a gente sabe que nos 2 últimos anos o Flamengo foi desclassificado justamente jogando fora de casa. E o último jogo contra o Atlético Mineiro, se não me engano, que foi decisivo, o Flamengo jogou o primeiro lá na Arena no que vai virar um inferno, né? Foi o gol do Lázaro, e depois do segundo jogo no Maracanã, o Flamengo conseguiu utilizar o seu clima trazido pelo Gabigol e se classificar diante do Galo. Então, pro Flamengo, eu acho que o sorteio foi péssimo. Foi péssimo, a verdade é essa. Agora, isso define que o Flamengo não vai ser campeão? Não tem nada disso, tá tudo aberto. Que inclusive nesse ano aí, Vene, que o Pedrosa lembrou, o primeiro jogo foi lá em Minas Gerais, e aí foi muita confusão. O Hulk, que é um cara que gosta sempre de falar, né, depois do jogo, reclamou, e aí o Gabigol falou, deixa ele que quando voltar no Maracanã, ele aquilo lá vai virar um inferno. E de fato chegou aqui, o Flamengo amassou. Aquele foi uma mudança de chave pro Flamengo na temporada e pro Atlético também, porque depois daquele jogo parece que as coisas desandaram pro Atlético. Era um contexto totalmente diferente, tanto pro Flamengo quanto pro Atlético. Mas contextos mudam no futebol, sim, claro, sabia? óbvio, é exato. Isso e às que eu ia vezes falar. São confrontos assim que fazem os Era onde eu ia mudarem. chegar. De repente, esse primeiro jogo da final da Copa do Brasil pode virar a chave no Flamengo de ânimo. Claro, tem muita coisa que pode acontecer até lá, muita coisa mesmo. A gente não sabe se os jogadores que estão à disposição hoje estarão à disposição no primeiro jogo da final. Mas esse tipo de jogo, esse tipo de situação que o Gabigol gosta, de repente, a chave dele vira. Era onde eu ia chegar. Não é a chave do Flamengo, é a chave do próprio Gabigol. Ele entender que ele precisa se preparar e muito para esse duelo, que ele será muito importante, porque não tem um outro jogador para fazer a função que ele pode fazer ali. Nem digo que o Gabigol hoje seja centroavante para substituir o Pedro, mas talvez seja o único que consiga chegar perto do que o Pedro estava fazendo com a camisa do Flamengo. É torcer para ele entender que esse momento é extremamente importante e, quem sabe, conseguir fazer uma boa partida com a camisa do Flamengo. Posso só dar uma informação envolvendo os dois clubes? Porque eles fecharam uma parceria hoje para ter o mesmo número de torcida, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta. Porque geralmente é 10% ou 5%. Como a Arena MRV é menor que o Maracanã, ou seja, tem uma capacidade menor, sim, os clubes fecharam um acordo de ter 4 mil torcedores visitantes, tanto no Maracanã quanto na Arena MRV. E os valores dos ingressos eles vão divulgar em breve. Então o torcedor fica ligado nas redes sociais. O valor sim, o valor também será igual. É bom que o mandante às vezes o mandante escolhe, às vezes coloca um valor exorbitante. Fala, Pedrosa, pra gente mudar o assunto. Se você quisesse pegar o ponto positivo, o Flamengo jogou o primeiro jogo contra o Corinthians no Maracanã e fez um belíssimo jogo contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Controlou o jogo, né? E no Flamengo o assunto é Copa do Brasil. A decisão da Copa do Brasil será em território do Atlético, lá em Minas. Datas e mandos definidos. A grande decisão da Copa do Brasil vai acontecer no dia 10 de novembro na Arena MRV, em Belo Horizonte. É o Atlético Mineiro, é o Galo. Do outro lado, assim como aconteceu nas oitavas contra o Palmeiras e diante do Corinthians na semifinal, o Flamengo faz no próximo dia 3 o primeiro jogo da decisão no Maracanã e vai contar com o apoio da torcida para tentar fazer o dever de casa. Nos bastidores do evento, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, foi perguntado sobre a decisão em Minas Gerais e respondeu com provocação. Essa pressão do Atlético Mineiro ela tem 40, 50 anos, desde os anos 80, que tem conversa fiada em relação à arbitragem. Se o segundo jogo fosse aqui, ia falar que a bola era fria, que era ruim, que não sei o quê. Então, foi até bom acontecer isso, o segundo jogo, sei lá. Tenho nada a dizer em relação ao que ele disse. Isso aí faz parte do futebol, né? A gente sabe que, historicamente, existiram episódios aí que o Atlético foi prejudicado, mas passado é passado, né? Espero que esses problemas que tiveram, principalmente com a arbitragem, não sejam pautas de noticiário esportivo
pós-decisões. Antes das finais, o Flamengo tem 2 compromissos pelo Brasileirão. O primeiro é amanhã, contra o Juventude no Maracanã. Para essa partida, Felipe Luiz vai poder começar a testar as mudanças. De La Cruz lesionado e Bruno Henrique suspenso nas 2 competições desfalcam o time. A tendência é que Carlos Alcaraz ganhe a vaga no meio de campo, enquanto na frente, Michael deve ser o escolhido. Bom, quero falar do Flamengo e essa decisão da Copa do Brasil por sorteio de que a final será no campo do Galo, lá na Arena MRV. Agora, Dedê, para você, o discurso do Marcos Braz é real, é verdadeiro? Ou ele deu aquela conversa, aquele migué, só para dizer, tipo, ó, não vai ser decidido no Rio, mas tá bom também. Ele falou que o Galo vai reclamar muito e ia dizer que o sorteio estava comprometido. O Marcos Braz está se tornando um especialista, né? Ele deve estar fazendo o curso com o Renato Gaúcho. Em desviar o foco. Não, de verdade, desviar o foco. Tirar um pouco da responsabilidade. Ninguém bate o Renato Gaúcho neste quesito. Né, Loirão? Tirar um pouco da responsabilidade. Ele tá dentro do papel dele, enfim, ele fala o que ele acha que ele tem que falar para tirar essa responsabilidade. Mas eu até, enfim, experiência de ter jogado futebol, esse tipo de situação, esse tipo de decisão, você decidir, sendo redundante fora de casa, é muito difícil. Te obriga a fazer um ótimo resultado em casa. Você não fazendo um ótimo resultado em casa, você vai para jogar o tudo ou nada fora de casa diante do torcedor do adversário. Então, essa conversa do Marcos Braz, eu acho que é muito mais para tentar tirar um pouco dessa responsabilidade, dessa pressão de decidir um título fora de casa. Ó, saiu o sorteio, hein? Pra muita gente achou que foi sorteio, muita gente achou que foi azareio. Tá tudo definido. Ontem rolou o sorteio na Copa do Brasil para trazer pra gente a grande decisão do Flamengo e Atlético Mineiro, onde vai ser. Nosso pequeno Homem de Ferro, o homem do bid, o homem... Bid é diferente de feed, só pra vocês entenderem, tá bom? É verdade. Conta tudo pra gente, Tiagão. Datas e mandos definidos. A grande decisão da Copa do Brasil vai acontecer no dia 10 de novembro, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Era a nossa vontade disputar a final em casa. Com a presença dos presidentes de Flamengo e Atlético Mineiro, o sorteio aconteceu nesta quinta-feira na sede da CBF no Rio de Janeiro. E o time que vai decidir o título da Copa Betano do Brasil em casa é o Atlético Mineiro, é o Galo. No palco, Bataglia, representando a equipe mineira, comemorou a escolha do mando de campo e pediu o apoio do torcedor. Vamos fechar em casa esta final. Vamos ter que fazer um grande jogo no Maracanã e depois voltar a nossa arena com nossa torcida, todos juntos com o pessoal do clube, do staff e da equipa para tentar levar esse troféu. Do outro lado, assim como aconteceu nas oitavas contra o Palmeiras e na semifinal, diante do Corinthians, o Flamengo faz o primeiro jogo da decisão no próximo dia 3, no Maracanã, e vai tentar contar com o apoio da torcida para fazer o dever de casa. A gente só vai precisar de apoio e confiança do torcedor que a gente sempre vai tentar fazer nosso melhor dentro do campo, porque a torcida faz parte, mas o jogo acontece dentro e isso é nossa responsabilidade dentro do campo. Nos bastidores do evento, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, foi perguntado sobre a decisão em Minas Gerais e respondeu com provocação. Essa pressão do Atlético Mineiro ela tem 40, 50 anos, desde os anos 80, que tem conversa fiada em relação à arbitragem. Sérgio Rubens, presidente do Galo, não quis comentar o assunto. Tenho nada a dizer em relação ao que ele disse. Prefiro eu falar o que eu acho. Vitor, diretor de futebol da equipe, prezou por uma partida definida dentro das 4 linhas e citou a arbitragem. A gente sabe que historicamente existiram episódios aí que o Atlético foi prejudicado, mas passado é passado, né? E que vença aquele que estiver melhor preparado e aquele que fizer o melhor futebol. Antes das finais começarem a serem disputadas, o Atlético entra em campo amanhã contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro e terça disputa o jogo de volta das semifinais da Libertadores contra o River Plate. Já o Flamengo tem 2 compromissos pelo Brasileirão: o Juventude amanhã no Rio de Janeiro e o Internacional no Beira-Rio na quarta-feira. Claro que estou confiante porque eu acredito muito nos meus jogadores. Ó, mas tá um chororô que eu vou te contar, hein, Bigode? Exatamente, cara. A gente tava até relembrando aqui, aqui agora. Algumas coisas, 2022...
que teve de pênalti pro Atlético foi uma fartura. Era open bar de O pênalti. Hulk caía, cal. Pênalti. O fulano, cal. É. Tudo cal. Caiu o dólar, pênalti. Porra. Caiu o preço do feijão, pênalti pro Galo. Só aquela coisa que não caía, né? O quê? O quê? De quem? Aí eu deixo para o senhor. Eu não entendi. Mas, ó, a resposta do Marcos Braz, ela não é diferente da que o Landim deu aqui pra gente. Em primeira mão. Então, assim, eu acho que foi a final da Copa do Brasil, ela já começou. Pô, então a gente pode falar que o título da Argentina agora em cima da França foi favorecido porque em 80 Maradona botou a mão contra a Inglaterra e fez um gol de mão. Aí vai ficar vivendo disso. E outra coisa, o que o Fernandão fala, se for pegar o recorte de erro de arbitragem, tem pra todo mundo. Todos tem os juiz lados. branco, juiz preto, juiz amarelo, juiz japonês do Campeonato Brasileiro, né? Tem pra todos os times, time da Série A, time da Série B. Isso aí, é isso aí. A gente vê que o nível da arbitragem é ruim. Mas campo e bola. Se os dois times jogarem seu melhor futebol, pra vocês quem passa? Flamengo. Ganha. Mas só uma informação sobre o Flamengo de agora, Alexandro que tá com um problema, um desconforto na posterior da coxa, não se recuperou, tá fora do jogo de amanhã contra o Juventude. Joga nosso querido Beijinho. É. Querido. Tá bem substituído. Tá bem substituído. Tá. Tá bem substituído. Tem que preparar o Alexandre pra final. Isso aí eu concordo. O Alexandre tem que estar 100% pra final. Já mostrou, tá entrando em forma, tem feito bons jogos. Foi muito bem nos dois jogos da... Foi dele o gol da... Não, ele é muito diferente. Ele é muito diferente. Não, ele fez mais um que não valeu. É outro nível. O Alexandre é outro nível. Não dá pra comparar. O Vinha também é bom, mas infelizmente teve um problema. É só ano que vem o Vinha. É, o Alexandre é outro nível. É outro nível, outro nível. estilo de... Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que ontem teve o sorteio da Copa do Brasil. O primeiro jogo será no Maracanã e o Flamengo vai decidir, né, o segundo jogo na Arena MRV, na casa do Atlético Mineiro. Mas antes, né, tem jogos aí importantes do Flamengo, né? Dois jogos importantes aí pro Flamengo, que é o jogo contra o Juventude amanhã no Maracanã, né, diante da sua torcida, às 4h30 da tarde, né? No domingo não vai ter jogo. E no meio da semana vai voltar a ter jogo no meio da semana, terá um jogo, né, na quarta-feira contra o Internacional no Beira-Rio. Aí sim, acaba o mês, no domingo, dia 3, tem o primeiro jogo contra, né, o Atlético Mineiro, né? E outra, aconteceu algo que pode até ser um pouquinho melhor assim pro Flamengo. Por quê? Porque no domingo, dia 3, o Flamengo tem um jogo contra o Atlético Mineiro no Rio de Janeiro, certo? Só que na quarta-feira, dia 6, o Flamengo tem um jogo contra o Cruzeiro lá em Minas. Então o Flamengo não vai ter esse desgaste de viagem antes do jogo contra o Atlético Mineiro. Porque o Flamengo já vai viajar, eu acredito que na terça-feira, tá? Enfrenta o Cruzeiro, já fica lá no Cruzeiro, não sei se vai treinar lá no CT do América ou vai treinar no CT do Cruzeiro, já fica lá, né? A quarta, joga na quarta, já fica, né? Na quinta, dia 6, aí já fica dia 7, o dia 8, né? E joga no dia 10, que é também um domingo. Então, né? Essa logística para o Flamengo foi até bom. E lembrando que tem mais outro jogo contra o Galo, que já é o jogo da volta pelo Campeonato Brasileiro, já dessa vez no Maracanã. Então, só contra o Atlético, só contra o time Mineiros, depois do Internacional, né, a partir do mês que vem, né, em novembro, o Flamengo vai enfrentar 4 vezes os times mineiros. 3 vezes o Atlético Mineiro e 1 vez o Cruzeiro. Vai enfrentar dia 3, né, o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Aí enfrenta dia 6 o Cruzeiro lá na Toca da Raposa, né, ou lá no Mineirão, né, o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Aí já vai ter lá na Arena MRV dia 10 o segundo jogo da final da Copa do Brasil. E dia 13 já vai ter o jogo aqui, né, no Rio de Janeiro, no Maracanã, contra o Atlético Mineiro. Então vai ter essas logísticas aí. Por um lado pode ser que dê bom pro Flamengo, porque o Flamengo já vai estar habituado lá, não vai precisar estar viajando, estar se desgastando com essas viagens aí, né? Então possa ser que possa vir algo muito bom aí pro time do Flamengo, essa situação. Mas e aí, o que é que vocês acham? Deixa aqui também o seu palpite, o seu placar para o jogo de amanhã entre Flamengo e Juventude. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!